Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael, trazendo mais um vídeo novo nesse canal. Quanto tempo, né, cara, eu não faço alguma coisa nesse canal. Falei até no Instagram que eu ia estar fazendo um vídeo no canal aqui explicando sobre a questão do carro, né? Que eu peguei esse carro aqui de volta. Pra quem não lembra, meados de 2017 para 18 mais ou menos, né? Eu comprei esse Gol aqui. E aí eu tive a oportunidade de dar esse Gol na minha casa, né? E parcelar as parcelas lá, né? Que fez as parcelinhas. Eu dei o Gol de entrada e mais algumas parcelas. Mais 4 anos de pagamento, né? O Gol ficou de entrada, que era a casa onde eu pagava o aluguel, né? Que é a atual casa que eu moro hoje ainda, né? Mas ó, deixa o like aí no começo do vídeo. Eu não sei nem como que grava, mas vlog, meu amigo. Ainda mais andando na rua assim, parece que eu fiquei mais tímido, sabe? Muito mais tímido. Eu tô indo ali colocar umas músicas numa máquina ali, porque ontem eu tava procurando um ponto novo e acabou que eu passei num ponto meu lá. E aí tinha uns clientes lá que queria música nova, né? Que não é daqui de Cuiabá. E aqui no Cuiabá, assim, as músicas que mais tocam aqui é os sertanejos que estão no auge, né? E o lambadão. O lambadão aqui é febre, 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 febre. Então assim, não tem outras, não tem muitas outras músicas que o pessoal pede, né? Às vezes pede um Natanzinho que tá em alta e tal. Mas esse cara tava querendo o Tarcísio do Acordeon, alguma coisa assim. As novas do Wesley Safadão. Aí quando pede música assim, aí eu tenho que baixar, né? Eu espero essas pessoas pedirem para depois eu baixar, porque eu não fico colocando na máquina, porque tem lugar que não vai ouvir. Tem lugar que o pessoal não vai ouvir essas músicas, né? E aí como o pessoal é nordestino, né? Da região do Nordeste, aí pediram essa música pra mim. Mas deixa eu contar a situação do carro pra vocês, galera. A situação do carro foi o seguinte: eu peguei esse carro, né? Tava pagando ele. Aí o carro foi quitado, né? Porque o meu sogro veio a falecer, eu tinha tirado o nome dele, esse carro. Aí com quase 20 parcelas mais ou menos ele, né, foi quitado o carro. E aí eu peguei e recebi a proposta da dona da casa para poder dar o carro de entrada para ela no valor de 25 e mais umas prestações. Na época esse carro tava com tabela de 25 mil, que é um Gol G6 Trend 2012 13 1.0, né? Ele é um, deixa eu ver aqui como tá, beleza. Nessa época a tabela FIP dele era de 25, né? E aí eu passei para ela na casa. E aí ficou a questão de fazer o inventário, galera. Entrei com o processo de advogado, tudinho para fazer o inventário. Isso aí foi na pandemia, né? E aí quando o inventário tava para sair, fechou tudo. O inventário na verdade tinha ficado pronto, só que aí fechou tudo. E acabou que acabou a pandemia, voltou. E o tabelião que cuidava lá do cartório, ele era idoso, né? E ele não queria voltar a trabalhar, acho que era risco para ele ainda, né? E aí ele não quis voltar. Aí o que o pessoal fez? Colocou um novo tabelião no lugar dele para assumir o cartório, né? E esse novo tabelião que assumiu, ele arquivou tudo que tinha lá, inclusive, né, o documento do carro que já estava pronto, que era só pegar, né? Aí, cara, como arquivou tudo, teve que abrir o processo tudo de novo. E nessa brincadeira se enrolou, foi 7 anos. 7 anos, galera, pra conseguir um inventário, né? Na verdade foi com quase 8 mais ou menos que saiu esse inventário. Quase 8 anos, cara. E a moça da casa, pra ela carro não era negócio, né? Ela ia pegar pra fazer dinheiro. Aí ela vendeu o carro pro irmão dela. A irmão dela pegando no pé, querendo o inventário. Eu falei, calma, tá no advogado, não saiu. Aí teve que fazer o trem tudo de novo. Beleza. Aí vendeu o carro pra outro cara, que era o último dono que tava com ele agora. Aí vendeu o carro pra ele. E o processo rolando. Aí esse cara todo mês, assim, todo ano ele entrava em contato pra pagar o documento do carro e perguntava como que tava o processo, né? Eu falava, tá andando. Aí, rapaz, teve uma época que ele parou de entrar em contato. Ele parou de entrar em contato. Aí o que que aconteceu?
saiu o documento. Na verdade era para sair o documento. Aí quando o tabelião lá foi protocolar, assinar, sei lá, aí descobriu que se tinha 4 multas no carro de cinto de segurança, porque lá em Sinop é zico, o carro tava em Sinop. 4 multas de segurança e o documento e licenciamento atrasado. E aí caiu o inventário de novo, cara. Aí teve que iniciar o processo de novo. Aí como a documentação venceu, eu tinha que pagar tudo de novo a documentação. Só o imposto da FIP do carro ia dar uma pancada. Na época eu paguei 900, né, o valor sobre a FIP do carro, eu paguei 900, a FIP dele era 25. Só que depois da pandemia, esse carro foi para 32 mil de FIP. Não era mais 25, ele foi para 32, ou seja, ia ficar 1.000 e pouco para me pagar. Foram as outras motos que tinham aí também, né? Nesse inventário também, tinha 2 motos. Aí eu falei, não, vai ficar muito puxado, larga a mão disso aí, vamos mexer depois. Aí eu perguntei para advogado se dá para fazer os capião, né? Para pelo menos resolver o problema do carro. Ele falou que dava. Aí, cara, nesse período aí, eu falei pro cara lá, o cara foi até paciente e falou, não, beleza, ok, né? E aí ele pegou e todo ano ele ia pagando, documento bonitinho. Aí teve até que ano passado, começo do ano passado, ele foi tentar fazer uma lavagem detalhada no carro, ele mesmo. E aí eu não sei o que ele aprontou, ele tava mexendo na bomba de combustível e com os vidros tudo fechado. E cara, não sei o que deu ali, eu acho que a ignição tava ligada, deu curto lá e pegou fogo aqui dentro. Se você olhar os bancos, cara, é até meio... tá zoado lá atrás, lá tem até uma camisa ali no canto ali. O forro tá bem zoado. E esse cara aí, ele, em vez de apagar o fogo do corpo dele, que pegou fogo no corpo dele também, ele apagou o fogo do carro primeiro, para depois ele apagar o fogo dele. Aí ele teve 30% do corpo queimado ali, queimadura de 3º grau. E esse cara pegou um desgosto tão grande com esse carro, porque o inventário não saía, não resolvia. E aí quando foi em outubro, esse cara ligou pra mim e falou, cara, é o seguinte, esse negócio do inventário não tá saindo, tá demorando demais, eu desgostei do carro, eu não quero mais o carro, eu vou fazer uma proposta pra você, me dá 20 mil nele, do jeito que ele tá, ou vou vender ele aqui, entendeu? E os caras que falou que vai comprar ele vai pegar pra torar. E o que acontece? Pegar pra torar, o cara não vai pagar documento, vai andar do jeito que ele quer até a polícia pegar o carro e prender. E aí, cara, o que acontece? Se fizer isso aí, toda multa, toda coisa que imposto que vai sendo gerado, o falecido vai pro nome da viúva, né? A família que tem que pagar. E aí, rapaz, já tem uma moto dessa aí que tá com 2.800 conto de multa e veio pra minha sogra, né? Só que aí nós pegou uma brecha lá que os caras deu BO lá, né? Deu um vacilo lá, a polícia que parou o cara, aplicou as multas pro cara da moto, de que sem habilitação, veículo sem condições de rodar, tá todo ferrado, acho que a moto, né? Sem condições de rodar e tomou as 4 multas lá. Só que tá o nome do cara lá que não tinha habilitação. Só que aí mais abaixo tá falando que o veículo foi liberado pra mesma pessoa que tomou a multa que não tinha habilitação. Ou seja, o cara pagou um cashzinho pra polícia, né? E aí isso foi tudo documentado, foi um vacilo. E isso aí a gente vai entrar com recurso, vai derrubar a multa da moto. E do carro eu fiquei preocupado, porque lá em Sinop, cara, Sinop, se você vacilar igual eu tô gravando aqui, é multa. Lá você passar qualquer câmerazinha, eu passei 2 câmeras ali, cara, não sei se eu vou tomar multa. Mas é pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo. Só pra falar pra vocês que eu falei que eu ia falar a questão desse carro aqui, né? Então eu fiquei com muito medo, cara. E eu não tinha dinheiro pra comprar esse carro de volta. Aí eu conversando com o advogado, né? E o advogado falou, falei pra ele da situação. O advogado falou, Rafa, dá pra você pegar o carro, financiar. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente faz o comunicado de transferência e vende como se o carro estivesse na garagem. Só que o carro não estava aqui, estava lá. Aí fez esse procedimento primeiro, fez uma simulação para ver se passava um carro no meu nome, né? Aí acabou que passou o carro no meu nome. E aí os caras correu atrás de fazer o procedimento. Eu tinha o recibo estava comigo ainda, né? Eu não tinha passado o recibo ainda. Eu segurei o recibo do carro. Acabou que eu tirei foto do recibo, mandei pra ele, tirei foto do cara lá, tirou foto do carro pra mim, aí nós mandou pro banco, aprovou.
Aí liberou um certo valor pra mim, que eu pedi a mais pra poder arrumar o carro, né? Pedi um valor a mais pra poder arrumar o carro. Porque eu sabia que o carro tava todo ferrado mesmo. Gente, pra vocês terem ideia, tipo, ó, isso aqui tava quebrado, o painel tava com problema, isso aqui tava quebrado, entendeu? As maçanetas, tudo quebrado, aí eu arrumei tudo. Isso aí foi eu mesmo que arrumei, que isso aí eu tenho as manhas de arrumar. Então eu mesmo fui arrumando essas paradas tudo aí, entendeu? E tá, fui lá buscar o carro. E era pra sobrar um dinheiro, pra quê? Vou até parar aqui que eu já tô perto do local onde eu quero. Eu ia trocar os bancos, né? E o forro, ia dar um banho de tinta nele. Foi o valor que eu peguei a mais. Aí vindo com esse carro de lá pra cá, cara, o cara falou que o carro tava tudo ok e tal, eu confiei e vim. Aí saí de Sinop, o carro quebrou 50 km antes de chegar em Sorriso, bem pertinho, né? Nem tinha saído de Sinop direito, aí quebrou o carro. E aí de lá um colega meu que mora em Lucas do Rio Verde me resgatou, levou pra casa dele. Aí lá em Lucas eu arrumei o carro e peguei a estrada. Quando chegou em Nova Mutum, eu tava com a dor de cabeça lascada, parei lá, andei, comprei um negócio, um remédio lá pra dor de cabeça. E cara, o carro tava de boa. Aí comecei a andar mais um pouco. Quando eu cheguei na entrada de Nobres, apitou e eu não prestei atenção na temperatura. Me apitou. Pim! Na hora que apitou a temperatura, eu já desliguei, encostei, mas já era tarde. Queimei a junta do cabeçote do carro. A tampa do reservatório era paralela. E aí vazou toda a água pela tampa do reservatório. E aí o dinheiro que eu tinha pegado a mais, né, pra arrumar o carro, eu gastei na estrada. Só de guincha foi quase 2 contos. Mais de mecânica que o carro estragou pra mim saindo de Sinop, foi mais 1.000 pra cacetada que eu gastei lá. E aí fui só gastando. Chegou aqui, resumindo, eu tive que pegar dinheiro emprestado pra poder arrumar o carro. E eu peguei o carro de volta, essa bomba de volta. Só que o mais incrível é... o inventário saiu semana passada, acredita? Agora é só ir lá e passar pro nome. Rapaz, eu vou falar pra você. Mas peguei o golzinho de volta, galera. Vou parar ali na frente. Vou mexer numa máquina de música ali. Ele tá meio sujinho, tá, galera? Que eu não lavei ele. Peguei uma estrada de terra agora esses dias. Tá bem sujo o carro. Mas vou aqui mexer na máquina aqui. Se der eu gravo alguma coisa pra vocês, fechou? Galera, essa aqui tá sem característica, né? Essa aqui eu comprei de um amigo meu. Iniciando o sistema. Fazer uma atualização de música aqui. Colocar o pendrive, o mouse. Acabei de engraxar esse cara aqui que ele tava parando. Vou colocar, uai. Você não queria, Tarcísio? 5 CD dele aí. Mais tarde você tá aí. Já. Falei pra você que eu vinha. Aí galera, fazendo a atualização das músicas. Sertanejo, forró. Vou esperar, é rapidinho. Aqui, como eu falei pra vocês, galera, é muito lambadão, né? Esse aqui já, ó, lambadão, esse aqui. Quase não vai dar pra ver porque tá do lado de fora. Tô aqui no bairro Jardim Vitória. No ponto final praticamente. Pra quem é de Cuiabá. Terminar de colocar isso aqui, fazer um outro procedimento aqui também. Bom, a atualização feita. Não dá nem de enxergar direito, seu menino. Isso aí que o homem queria, Tarcísio de acordeon. Eu já coloquei 5 logo pra ele, né? Vou colocar a música pra tocar aqui no controlinho, ó. E se deixar dá direito autoral, né? Se deixar dá direito autoral, galera. Bom, galera, terminei o trampo ali. Agora é embora pra casa, né? Bora pra casa, tem vídeo, gameplay pra gravar pra caramba hoje ainda. Você tá doido? Galera, correria de vez em quando é essa aí. Tem que sair e resolver esses pepininhos aí, né? Eu tô precisando de um ponto novo, cara, pra mim colocar mais máquina aqui em Cuiabá. Tô com uma máquina lá em casa e eu tô terminando uma outra. Uma outra tá quase pronta. Não tá 100% ainda não, tá quase pronta. É um negócio de usar, antigamente eu não usava óculos, né? Os vlogs não ficavam com esse reflexo todo assim, né? Pois é, cara, o cara usou e abusou do carro. Tá sem freio de mão, tem que arrumar. E aí eu tô arrumando aos pouquinhos o carro, mas... resumindo tudo, cara, isso aí me ferrou tanto esse ano, me ferrou tanto. Eu entrei numa dívida absurda por conta desse carro aí, né? Lá onde tá aquela camisa lá é onde queimou, ó. Tá, eu coloquei aquela camisa lá pra, né,
esconder ali o queimado, porque eu não tive dinheiro para comprar o banco. R$1.400 o banco, eu dando esses bancos aqui pro cara, e o cara vai me dar os bancos original dele de volta para mim, né? Eu não tive dinheiro para fazer isso. Aí fiz o motor do carro, né, junta do cabeçote, ainda bem que teve, né, deu uma risquinha de passada ali no cabeçote, então não foi muita coisa, deu para aproveitar o mesmo cabeçote. Não estragou muita coisa, porque quando ele apitou, na hora eu desliguei, eu tava na rodovia, tava em 110 por hora mais ou menos, que é lá de Sinop é 110 o limite lá. E aí a hora que ele apitou a temperatura, na hora eu desliguei o carro e coloquei em ponto morto e fui indo para acostamento. Aí no acostamento que eu fui ver o que era. E cara, aí ainda fui colocando água no carro, consegui andar em uns 30 km ainda desse negócio. Parava num lugar, colocava água, parava num lugar, colocava água. E meu filho, cara, meu filho sofreu, coitado. Mas aí acabou que chegou num ponto que o carro não andava mais de jeito nenhum mesmo, entendeu? E aí tive que pagar o guincho para vir embora para Cuiabá. E fiquei nesse prejuízo. Peguei esse carro de volta e eu peguei tô com o meu outro lá, que é o Ford. Prefiro o outro do que esse aqui, tá? O outro é muito mais confortável. E eu peguei esse carro aqui também pela outra questão, né, de trabalhar com essas máquinas de música. Eu consigo colocar ela aqui dentro. Eu abro o porta-malas lá, deito o banco de trás. Eu consigo trabalhar com essa máquina aqui dentro, tranquilo, numa boa. Então, assim, veio uma hora ruim. Não tava querendo fazer esse investimento agora. Tanto que 70% do valor da máquina tá pagando o motor do carro. Porque como eu não tinha dinheiro, eu tive que pegar dinheiro emprestado, né? Não é agiota, né? Mas também não foi com o banco, tá? Mas eu peguei dinheiro com um colega meu, né? Ele empresta dinheiro legalizado, tá? Dentro da lei, tudinho, tudo. E eu peguei esse dinheiro com ele a juros, né, cara? E ficou um juros muito alto, né? Porque ficou 3.600 para fazer o motor, a mão de obra e mais peça, né? Porque aí eu já coloquei tudo que era do bom e do melhor no carro, né, cara? Coloquei tudo que era do bom e do melhor. E aí agora o anti-chama dele já tá vazando. Agora o anti-chama desse carro aqui é bomba, hein? É bomba, não tem de alumínio porque diz que não compensa e direto ele esmereja óleo. Mas o outro carro lá tava bonzinho também, só que ele tem um defeito crônico, o outro carro, né? Ele tem um defeito crônico, o Ford Focus 2006 até o 2009, se eu não me engano, 2004 até 2009, ele tem um defeito crônico da mangueira do combustível, do reservatório de direção hidráulica. Ela é grande e ela fica muito pesada em cima de um suportezinho. E essa bucha ela quebra. Como Cuiabá tem muito remendo, essa bucha ela sempre tá quebrando. Não dura quase nada. Vou tirar um pouco aqui o óculos por causa do reflexo. Não tira quase. Tipo, você coloca a bucha, com 3, 4 meses a bucha estoura de novo. Porque aqui em Cuiabá tem muito remendo, né? E aí a mangueira ela é muito grande. E aí ela vaza fluido de direção em cima do alternador. Resumindo, eu já consertei esse alternador duas vezes por causa disso. E agora deu o mesmo problema de novo. Falei, não vou arrumar, velho. Aí o carro tá lá, eu dou partida nele, aí eu carrego às vezes a bateria que tem dele lá. E aí eu dou uma volta com ele na rua, uma vez no mês, né? Uma vez no mês eu ando com ele e aí eu vou ligando ele por toda semana, né? Aí eu ligo ele lá, deixo até ele disparar a ventoinha e aí ele tá parado lá também. Resumindo, né? Peguei uma bomba e o meu outro estragou. Mas, cara, sobre o carro, eu vou parar no lugar e eu vou mostrar esse carro aqui pra vocês detalhadamente como que tá? Vou dar uma dirigida agora e pegar um lugarzinho mais tranquilo. Eu tímido, né, cara? Eu não vou gravar num lugar assim, né? Com um monte de gente olhando. Aí, galera, e quando para nas descidas e tá sujo, guri, eu peguei sexta-feira, peguei um barreiro branco ali que eu vou falar pra você, ó como que ficou a poeira. É isso. Tá aí, galera, ó, o cara bateu o carro, o capô foi trocado, o para-brisa foi trocado, essa porta aqui também. Tá bem sujo, mas eu vou dar um talento nele amanhã, domingão. Tô gravando isso aqui no sábado. Aí. Esse aqui tava um amassadinho pequenininho que foi eu, aí amassaram mais aí, conseguiram amassar mais. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Tá sujo o bichinho, guri. Você tá doido? Parte de dentro que eu tinha comentado. Ó. Queimou o banco, né? Ó, tá queimado o banco. Queimado feio mesmo o negócio, entendeu? Ó. O forro também, né?
eu tinha mostrado pra vocês, tudo gruviado, forro. Tem que arrumar os bichão aos poucos, né? Infelizmente tive que pegar esse elefante branco de volta. Agora tá melhor, né? Do jeito que tava feio. Um dia depois do que eu tava gravando o vídeo. Agora tá filé. Tá show de bola. Então resumindo, galera, peguei um famoso elefante branco, né? Mas eu só peguei esse carro, galera, por 2 motivos. Ia dar o problema no nome da minha sogra, né? Pra minha sogra. Se o cara vende esse carro pra torar, né? Porque pra torar o cara vai tomar multa, não vai pagar mais documento. Então, tá B.O. Então, calor lascado hoje. Eu tava parado com o carro no sol aqui agora o bicho tá fervendo. O bicho é preto. Aí já sabe, né? Um solzinho daquele jeito. E outra coisa também é que eu precisava de um carro pra mim carregar as máquinas, que eu tava pagando frete. Mas não era pra agora, né? E eu tive que pegar agora. E aí tá aí, cara. E o outro estragou. O dinheiro que eu tô gastando nesse aqui podia ter arrumado o outro. E era uma prestação que eu não tava esperando, né? Mas eu tive que pegar, fui obrigado. Então tá aí, eu falei que eu ia fazer um vídeo mostrando o carro pra vocês. E hoje eu fiz esse vídeo mostrando o carro pra vocês, fechou? Espero que a imagem tenha ficado legal. Se esse vídeo foi pro ar é porque ficou bacana, né? Então galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido. E também eu espero que eu consiga postar mais vídeo nesse canal, né? Que dá vontade. Mas eu sou meio tímido na rua, né, cara? Eu vou tentar me soltar aos poucos, vou me esforçar mais dessa vez, né? Eu tô querendo me programar pra deixar os canais de game lá tudo certinho, tudo bonitinho. Porque aí esse canal aqui eu quero mais postar assim, um rolê da vida, um passeio que nem esse, né? Eu vou dar uma volta, vou em algum lugar. Ou ir até mesmo no rio, num parque, num lazer, e eu começar a gravar essas coisas, tipo um vlog, alguma coisa assim, né? E trazer alguns assuntos assim pra vocês também, pra gente trocar ideia, fechou? Até sobre questão de canal, como trabalhar com internet, essas coisas, sem vender curso, tá? Sem vender curso. Então é isso, galera, deixa o seu like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho das notificações, fechou? Eu vou ficando por aqui até um próximo vídeo, valeu e até mais.